Oi, eu sou Ana Paula Gomes e estou aqui compartilhando com você que está aqui comigo o capítulo 8 do livro de 1 Coríntios. Nós estamos aqui nessa jornada, nessa caminhada, destrinchando a palavra, permitindo que o Espírito Santo ministre aos nossos corações de forma pontual, única, individual. Que você que está ouvindo seja uma ponte para pessoas que necessitam desse tempo de reflexão. Se esse texto falar ao seu coração, ministrar algo, deixe seu comentário, compartilhe com pessoas que você sinta que é necessário ouvir essa palavra e que seja um tempo de meditação e um convite para que possamos estar mais próximos de Deus nesse tempo. Amém? Diz assim a palavra. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Se, porém, alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Pois ainda que haja alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Nem em todos, porém, há esse conhecimento. Alguns aqui acostumados até agora com o ídolo, comem coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus. Se comemos, nada temos de mais, e se não comemos, nada nos falta. Vede, contudo, que essa liberdade não seja de alguma maneira motivo de tropeço para os fracos. Pois se alguém te vir a ti que tens conhecimento, à mesa em templo de ídolos, não será a consciência do que é fraca induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E assim, pelo teu conhecimento, perecerá o irmão fraco, por quem Cristo morreu. Ora, pecando-se contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Esses textos, por muitas vezes, eles são complexos, mas aqui nós podemos entender, trazendo um pouco ali a reflexão daquele tempo novamente, a cidade de Corinto, ela muitas vezes tinha muita diversidade, muito barulho e muitos rituais, né? O comércio, ele era muito agitado. Entretanto, ela carregava um significado simples e ao mesmo tempo profundo, que era a comida oferecida a ídolos. Para algumas pessoas naquela época, era somente comida, mas para outras era um conflito interno profundo. Poderia-se dizer que era uma ferida espiritual essa questão da comida. E aqui nesse cenário, Paulo escreve, e na verdade ele começa dizendo assim: o conhecimento incha, mas o amor edifica. O que ele gostaria de nos deixar com essa mensagem? No meu ponto de vista, aqui ele já estava trazendo um questionamento em relação a, muitas vezes, nós não estarmos prontos para lidar com alguns impactos. Há uma diferença entre você estar certo e ser sensível. O ponto central deste livro é nós entendermos que alguns cristãos daquela época entendiam que os ídolos eles não eram reais. Então comer aquela comida não tinha problema nenhum. Mas em contrapartida, outros, eles tinham uma consciência mais sensível.
E eles poderiam associar aquilo à idolatria, à culpa, por exemplo. E Paulo, ele não simplesmente traz uma mensagem fria. Ele responde com cuidado, com sensibilidade, quando ele diz assim: mesmo que você esteja certo, se isso machuca o outro, o amor pede renúncia. Então nós precisamos muitas vezes refletir ponto a ponto no que a palavra realmente quer nos transmitir. Nós temos uma responsabilidade emocional muitas vezes diante da liberdade que nos é proposta. Muitas vezes nós usamos os termos, eu já sei, eu posso, ou não tem problema, como uma forma de nos proteger, de evitar olhar para algumas coisas que causam impacto com esse olhar realmente de atenção, digamos assim. Então aqui nós precisamos entender algo. Existe um risco de usar o conhecimento como uma defesa emocional. Aqui pode-se dizer que mesmo que nós entendamos, ainda não está tudo resolvido. Muitas vezes, algumas pessoas, elas são sensíveis a alguns aspectos e o sentir do outro precisa nos sensibilizar, mesmo que a lógica diga o contrário. Então, o que eu quero dizer é que muitas vezes nós não vamos discutir nos dias de hoje sobre carnes sacrificadas a ídolos, mas nós vamos discutir, por exemplo, sobre a liberdade de dizer: eu posso falar isso, eu tenho o direito de fazer ou falar aquilo, ou então, isso não deveria afetar as pessoas. Será que realmente nós estamos lidando com os aspectos corretos? Nós estamos realmente dando atenção para aquilo que realmente é prioridade? Hoje nós vivemos em uma época que o conhecimento ele é abundante, mas a escuta é escassa. Eu até gosto de dizer que ouvir é ouro e falar é prata. Nós falamos mais do que ouvimos muitas vezes. E nós precisamos voltar para os ensinamentos de Paulo, para a sensibilidade que ele traz. O amor é mais importante do que provar um ponto. Então eu gostaria de deixar uma reflexão. Em que momentos nós estamos usando a nossa liberdade para não sentir o outro? Em que momentos nós nos calamos por medo, quando nós poderíamos ter amado mais? Será que o nosso conhecimento tem nos aproximado ou nos isolado das pessoas? Se hoje nós temos mais acesso do que nunca, por que ainda nós ferimos tanto uns aos outros? Será que o fato de nós estarmos crescendo no saber é o suficiente para nós amadurecermos em amor? 1 Coríntios 8, para mim, não é sobre comida apenas. É sobre cuidado. É sobre perceber que o outro não é um obstáculo à nossa liberdade, mas de verdade é um convite para que nós possamos olhar para a nossa humanidade. Talvez seja um convite para que nós possamos meditar sobre essa tal liberdade que nós defendemos. Ter a liberdade de fazer e ainda assim escolher não fazer por alguém, isso sim é amor profundo. Que eu e você possamos meditar nessa palavra, meditar em quem de fato é o único Deus que nós servimos, como também nós falamos aqui nesse texto, nós citamos, que nós possamos compreender na profundeza
que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Te encontro no próximo áudio.